Olá, olá! E aí, gente? Então, vamos ao primeiro vídeo sobre o relatório da minha primeira semana da maratona de férias. Então, eu acho que eu rendi bastante na minha primeira semana. Foi uma semana bem espaçada. Assim, eu terminei, eu consegui concluir 3 dos 11 livros que eu tinha proposto para o mês inteiro. E comecei alguns outros. Um deles eu não tenho pretensão de acabar esse mês, então não estou tão preocupada assim. Vou mostrar pra vocês o que eu consegui concluir e falar um pouquinho sobre como andam as leituras do que eu ainda estou lendo. Então, eu comecei o mês concluindo o Bemote do Scott Westerfeld. Eu tinha começado o mês com esse livro, começado a maratona com esse livro faltava tipo assim umas 150 páginas pra terminar ele. E eu consegui concluir a duras penas. E assim, duras penas eu acho que por conta da situação, do contexto do livro, que é meio complicadozinho, com algumas coisas que o autor insere ali dentro da Primeira Guerra. Mas eu terminei muito ansiosa pelo Golias, ou eu não sei como você pronuncia, ficou Golias ou Golias mesmo. Mas assim, tô bem curiosa pelo terceiro fechamento dessa série. Eu ainda não comprei ele porque o livro é muito caro, ele tá quase R$50 e o bolso da mamãe não aguenta. Mas é um livro muito bacana, eu vou falar mais dele pra vocês nas leituras do mês. E se vocês quiserem uma resenha parte dessa série, peça aí que eu faço. E daí, outro concluído esse mês foi o Marcados, que é essa distopia, a única distopia que eu escolhi pra ler esse mês. E eu gostei, eu achei ela meio lenta, eu acho que fizeram muito... eu li muita coisa boa sobre ela, muita coisa assim, dizendo que o livro era muito maravilhoso. Eu não achei essas coisas todas, eu achei um livro bom, mas não achei esse livro divino. Eu vim gostar mais dele assim nas últimas, tipo, 150 páginas, foi quando eu comecei a me entrosar mesmo com a história. Até então eu achei bem lenta, mas é uma distopia bacaninha, eu gostei. O terceiro livro do mês concluído, e eu até coloquei uma postagem na página do Facebook do blog sobre ele, foi As Estranhas e Belas Mágoas de Ava Lavender. E esse livro é incrível, 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 incrível. Se vocês quiserem a resenha dele, peçam, porque esse aqui vale uma resenha em vídeo. Porque a narrativa do autor é uma coisa maravilhosa, ela usa de metáforas maravilhosas para exemplificar a história dela. Ela tem personagens muito bons, ela faz ela acompanha a vida não só da Ava, a Ava é quem vai aparecer por último dessa família, mas do começo da família, dos bisavós dela, entendeu? Então, e assim, é um livro curto para tanta história e para uma história tão bacana. Esse livro dá um filme estupidamente bom. Então, se vocês quiserem resenha desse aqui em vídeo, peça. Senão eu vou fazer a resenha em texto lá no blog mesmo. E vou falar deles no final do mês, nas leituras do mês, tá bom? Daí, começados e ainda não concluídos, eu comecei a Bússola de Ouro. Eu tô na página 96, 97. Eu acho que eu não adiantei ainda mais na leitura desse livro por dois grandes fatores. O primeiro é que eu já vi o filme. Toda vez que eu vejo o filme para ler o livro, eu demoro horrores lendo o livro. E aí eu tô demorando horrores lendo esse livro. Eu tô lendo um pouquinho por dia. E apesar de ser uma leitura rápida, fácil, o outro motivo é porque a autora cria uma fantasia com o autor cria uma fantasia com uma base científica muito grande. Então tem muito de ciência aqui. Então como a gente encontra coisas como, sei lá, elétrons e átomos e o pó, e tem história lá do pó, e o pó tem a ver com uma parte muito científica, muito da ciência. E como é uma coisa que eu sou muito péssima, né, pra entender ali, então eu tô tendo um pouquinho de dificuldade. Às vezes eu leio um parágrafo e eu volto, porque eu fico achando que aquilo lá pra frente vai ter uma importância maior e eu não quero deixar passar. Então eu volto à leitura naquela partezinha que eu acho que eu me enganchei. Então por essas coisas de voltar e de eu ter visto o filme, de dizer, poxa, eu lembro dessa cena, até agora tá um livro bem fiel, assim, aos acontecimentos do filme, tá? E eu quero ver como é que vai se desenrolar. Tô nem na metade dele ainda, mas sigo firme. Outro que eu comecei a ler foi A Volta do Parafuso, do Henry James. Esse aqui eu tô bem no começo mesmo, esse aqui, tá? Eu tô na página 25. A fonte é pequena, então é até compreensível essa minha demora na leitura. E outra, é um livro clássico antigo, então é um livro de leitura lenta. Apesar de que é uma leitura lenta, mas que não tô tendo dificuldade em ler. A escrita do James, pra mim, por enquanto, tá ótima. Disseram que ela era bem difícil às vezes, até agora não tô achando não. E aqui tem um prefácio escrito por um autor chamado Chico Lopes, que tá ajudando muito, na verdade, o entendimento do livro e fazer algumas associações bacanas. Agora, eu acho que esse prefácio, ele solta um spoiler muito grande do que acontece no final do livro,
que eu já estou esperando por isso, na verdade. Então eu acho assim, é um prefácio interessante pra você entender algumas coisas que acontecem, mas é um prefácio onde ele solta um spoiler. Então cuidado se vocês têm essa versão e forem ler esse livro. Outra coisa que também tá demorando na minha leitura dele é porque é um livro puxando um pouco mais pro terror. E eu não leio livros assim à noite. E como eu tô lendo muito mais noite e madrugada, então eu tô demorando mais na leitura desse aqui. Mas esse aqui vai até a página 100 e pouco, como eu disse a vocês, então eu tô bem confiante de que eu vou conseguir acabar, de fato, esse eu acho que ainda essa semana. Outro que eu comecei foi o Simplesmente Acontece, da Cecília Ahern. Eu tô na página 159, e assim, e foi uma sentada só até a página 159. Eu peguei esse livro acho que às 10 da noite pra ler e fui-me embora. Eu acho que fui dormir, sei lá, tipo umas 2 da manhã, caindo já em cima dele. E eu só parei porque eu estava realmente caindo em cima dele. E aí depois que eu parei, eu realmente parei uns 2 dias assim, sabe, pra ler outras coisas, porque senão eu ia ficar só nele. É um livro que ele é narrado em forma de mensagens, e-mails, cartas. Então, isso pode até às vezes atrasar um pouco a leitura de algumas pessoas, mas a escrita tá tão gostosa, a história tá tão bonita que eu não consegui parar. E toda hora que eu leio eu fico, meu Deus, mas que personagem idiota, faça alguma coisa. Mas eu tô adorando de verdade. Esse aqui eu acabo rápido, apesar de faltar um bocado, que ele vai até a página 450. Mas esse aqui eu acabo rapidão, porque numa sentada eu tirei 160 páginas, então, né, mais 2 sentadas eu acabo. E o outro que eu também comecei foi o It, porque senão não ia dar tempo de eu cumprir a minha meta. Como se vocês viram o vídeo da maratona, o primeiro vídeo da maratona, eu vou deixar o link aqui embaixo se vocês quiserem conferir. Eu me propus ler de It 200 páginas, e essa proposta de 200 em 200 até acabar o livro inteiro. Então eu acho que assim, é um livro de 1000 páginas e alguma coisa. Então eu acho que nessa minha linha, em 5 meses eu pretendo terminar. Pode ser até que eu termine em menos, tá? Mas assim, eu sempre boto uma proposta pra mais desses livros grandes. Apesar de que a leitura do King, a escrita do King é fantástica. E eu não duvido muito que eu acabe em menos tempo. Mas como aí tem outros livros de parceria que você acaba tendo que priorizar, meio que você deixa de lado. Então assim, botei pra mim 200 páginas, sigo firme. Eu coloquei nas redes sociais que eu tô tendo dificuldade com esse livro, a questão da quantidade de personagens. Então é muito personagem sendo apresentado logo no início. E aí eu tive que recorrer a um papelzinho, um caderninho, onde eu tô anotando cada personagem, alguma coisa importante que eu preciso lembrar sobre aquele personagem. Como fala da história dessas pessoas, que na época que aconteceu o primeiro evento eram garotos, então são vários garotos, e aí a gente começa conhecendo eles adultos e vendo como é que estão a vida deles adultos pra poder entender o que foi que aconteceu no passado. Então eu acho que eu já tô na parte adulta do último personagem, que é o Bill, e aí pra poder entrar de fato, pra poder entender a história. Então esse aqui eu tô na página 139 do It. Já marquei umas coisas que eu adorei aqui. A escrita do King é excelente, excelente, excelente. Se eu tivesse pensado um pouco assim antes, não tivesse com essa proposta de ler mais livros, talvez eu tivesse cortado alguns livros que eu coloquei pra maratona e pra poder ter adiantado esse aqui na maratona, porque ele é realmente muito bom. É outro livro que eu não leio de noite, só leio de dia, então por isso talvez eu não tenha adiantado mais um pouco. Mas tô adorando, a escrita do cara é genial. Como eu disse a um amigo meu, eu quero casar com King. Corações. E dos outros livros que não foram citados nesse vídeo, eu ainda não peguei o Entre 4 Poderes, que eu pretendo pegar essa semana. O Ladrões de Sonhos eu peguei, mas eu li tipo umas 5 páginas, então eu não vou contar ele como lido, né, alguma coisa como lido aqui, Ladrões de Sonhos. Então essa semana também eu pretendo pegar. Da Virginia Woolf, que é o Miss Dalloway, provavelmente eu vou pegar daqui nessa semana, na outra, que eu não sei se eu vou ter tempo de pegar esse. A mesma coisa é o Reparação. Como são os 2 livros mais difíceis de leitura, esse aqui por causa do meu emocional e o da Virginia Woolf por causa da narrativa dela, eu pretendo deixar eles mais pro final do mês, porque aí eu fico só com eles 2 e com o do King. Então, mas vai, tá? Então foi isso, gente, o fechamento da primeira semana de maratona de leitura. Eu acho que eu me saí muito bem, eu consegui concluir 3 dos 11 e adiantei um bocado de outros... 2, 3, 4, de outros 4, então tô bem feliz aí, tô firme, eu acho que eu vou conseguir concluir a maratona com meus livros lidos. Até a próxima semana de vídeo da maratona. Semana que vem eu volto falando mais um pouquinho do relatório da segunda semana, beleza? Beijos e até!